Gente, é com alegria que a gente recebe aqui hoje no Sistema Rural de Comunicação o seridoense Janduí Medeiros, né? Já participou aqui de várias entrevistas e hoje a gente tem a alegria de receber das mãos deles mais uma obra, né, de sua autoria, Menorá de Pedras, né? Janduí, seja bem-vindo aqui ao nosso Sistema Rural de Comunicação. Sempre sou bem-vindo. Cafezinho gostoso, inclusive. A Rádio Rural tem um quê de colo de mãe, sempre abraça a gente. Coração de mãe sempre cabe mais. E agora na cozinha, tomando um cafezinho. Me fala um pouco dessa sua nova obra, Menorá de Pedras. Pronto, isso aqui é uma espécie de continuação daquele projeto da temática da cultura hebraica no Siridó, especialmente em Caicó. Caicó é a cidade mais hebraica do mundo fora Israel. Né? Incrível um negócio desse. Existe um Siridó hebraico, um Siridó judaico primitivo, que seria todo o sertão nordestino, mais concentrado no sertão de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. E ao longo do tempo, esse Siridó hebraico foi ganhando suas performances regionais. Pernambuco se tornou Pajeú, a Paraíba se transformou Cariri, e o Rio Grande do Norte teve a felicidade de preservar o nome Siridó. Tanto é que Junco do Siridó não é uma cidade no Rio Grande do Norte, é na Paraíba. E os antigos, tem antigos que dizem o Siridó paraibano, né? Não tem isso? O Siridó Potiguar, né? E o Siridó Potiguar. Inclusive, esse costume de... Você não vê, por exemplo, alguém dizendo, eu sou de Caicó, eu sou do Siridó. Eu sou, né? Porque a nação é siridóense. E isso também traz um elemento, por exemplo, uma característica que você não viu em outras regiões do nosso Brasil? Sim. Inclusive, no prefácio, que é de um rabino, ele fala da origem hebraica da palavra Sidiró e do sentimento de nação. É um pertencimento. Exatamente. Dom Antônio, quarta-feira, na recepção aos peregrinos, ele falou que isso aqui é um chão sagrado. E ele foi na ferida. Porque esses colonos que aqui chegaram a partir de 1500, eles vinham fugindo da Inquisição. Eles precisavam de uma terra para se proteger. E eles encontraram nesse Siridó hebraico uma terra que deu para eles a sensação de segurança. A palavra Siridó vem de Sheiride, que é uma palavra hebraica que significa aquilo que restou que ele guardou para me segurar. O pronome oblíquo da terceira pessoa em hebraico é ó. Sheiride, ó. Aquilo que restou para me proteger, que ele me deu. Uma espécie de terra sagrada, de terra prometida. Então essa força que o seridoense tem, né, de resistir às dificuldades, né, de ser um povo forte, não é por acaso, não. Não é por acaso. O hebreu é um povo resistente, sempre sofreu ao longo são 4.000 anos de histórias, né? Eles sofreram êxodo, sofreram dispersões, e é um povo resistente, na sua essência matriz. Não é de hoje que você vê nessa luta de digamos assim, mostrar para as pessoas o quanto a nossa região ela recebeu influência judaica ao longo dos séculos, né? Sim. Você está conseguindo realmente despertar nas pessoas? Claro. No ano passado, uma produção de filme de Recife, uma boa produtora de filme, reconhecida lá, ligou para mim. Janduí, a gente tomou conhecimento do seu livro, A Pedra da Cruz, e a gente queria lhe entrevistar porque a gente está fazendo um documentário sobre a saga dos judeus no Nordeste. A gente vai fazer filmagem em Recife, Camaragibe, Belo Horizonte e São Paulo. Aí eu disse, olha, peraí, essa saga é Recife, Salvador e o Sertão. São Paulo não entra nessa história, não. São Paulo entra na história nesses últimos 100 anos, pela força econômica. Hoje lá certamente tem mais sinagogas, tem mais judeus, mas o processo histórico se deu em Recife, Salvador e no Sertão, sobretudo Recife e o Siridó. Aí ela começou a conversar, 3 ou 4 dias depois ela ligou para mim. Janduí, a gente conversou aqui com a produção contactou alguns professores aqui da universidade e disseram que você tem razão. A gente está tirando São Paulo e botando Caicó. Agora o filme vai dar certo.
E deu certo. E deu certo. E aquela entrevista que você deu aqui no nosso programa despertou, inclusive, um contato nosso com um advogado lá de Açu. Isso. Né, que já falou de um filme que de já um tinha sido filme lançado, americano. Né? Caicó e o Seridó tem a maior botija cultural que uma região brasileira pode ter. O seridóense que vive aqui no dia a dia sabe disso? Em regra, não. Os mais estudiosos, os interessados, os que despertam isso, sabem. Por exemplo, o Monsenhor Antenor sabe que ele é quem abre esse debate aqui no Seridó, no final dos anos 60. Ele vai fazer penso que uma graduação de teologia em São Paulo, conhece muitos religiosos, rabinos, e quando ele começa a falar sobre o Seridó, ele passa a ter a certeza de que o Seridó era uma região judaica. E qual é a importância dos mais jovens tomarem conhecimento, se apoderarem desse debate? Os mais jovens de hoje até têm mais conhecimento do que os jovens de 50 anos, pela presença da universidade aqui. Tem muita gente fazendo trabalho. Agora, são trabalhos isolados que não têm repercussão. Aqui, você, Suerda, outras pessoas até despertam, mas em regra, a humanidade hoje ela é dominada pelo poder econômico, o poder do consumo. E se tinha uma coisa que o hebreu não gostava, era do consumo desnecessário. Por isso que é atribuído aos judeus serem amarrados. Mas isso não é assim. É que o consumo excessivo reflete na mente. Você troca Deus pelo dinheiro. Nessa sua obra, Menorá de Pedras, o que a gente encontra? Qual o conteúdo? Você vai encontrar poemas, quase crônicas, mais poesia do que crônica, falando do cotidiano cultural do sertanejo, de aspectos culturais do sertão com elementos hebraicos. A comunhão familiar domina a estrutura cultural dos hebreus. A comunhão familiar domina a estrutura cultural dos hebreus. O templo, na cultura judaica, isso há 3 mil anos, o templo era a casa da família. Você, quando entrava na casa da família, você estava adentrando no templo de Deus. E o hebreu preservava muito a comunhão familiar. Na hora de uma refeição, todos os filhos tinham que estar presentes. Será que isso aqui existe aqui no... Hoje está se perdendo um pouco mais, né? Mas na época do seu pai... Quando eu era criança lá em Jardim do Seridó, que não faz tanto tempo assim, né? Eu cheguei a acompanhar, eu vou ficar calado. Eu cheguei a acompanhar, por exemplo, em algumas residências vizinhas dos meus pais, um costume de 18 horas, sim, a família se reunia para rezar o terço. Isso. Antes da janta, isso, né? A hora da oração. Hoje, infelizmente, isso a gente não vê mais tem. Isso. Né? As rádios preservam a hora do Ângelo, né? E isso se perdeu um pouco, mas algumas famílias, sobretudo as famílias pobres, nos sítios, preservam isso. E a mais importante é a da sexta-feira. Que na cultura hebraica, que o judeu preservou, é o Shabat. Como eu sei que ele é muito curioso, aqui eu vou passar aqui o microfone aqui para o nosso querido Alisson, né? Ele que é estudante aqui de História da nossa UFRN, e está louco para ele fazer algumas perguntas também sobre essa temática, né, Alisson? Exatamente, Marcos. Não pode ser pergunta difícil, não. Universitário. Não, no caso não seria pergunta difícil. É que como o senhor falou a respeito dos judeus, né? Aqui dentro do Seridó, os hebreus e assim por diante, na UFRN a gente tem estudado um pouco sobre essa realidade do Seridó. E uma questão que me vem, né, que o professor falava um pouco da presença dos cristãos novos dentro de Caicó, a minha pergunta é, então, a devoção à Senhora Santana, ela surge exatamente da vinda desses cristãos novos para dentro da região de Caicó ou não? A gente não pode afirmar isso, cravar, mas provavelmente, quando as primeiras expedições da Igreja Católica, que era da Diocese de Olinda, chega aqui, percebeu isso na comunidade, provavelmente esses primeiros padres tinham uma origem judaica, porque os primeiros padres brasileiros, sobretudo do seminário de Olinda, para ele entrar no seminário tinha que aprender a ler e a escrever.
Ele tinha que saber, vim sabendo. E naquele período, isso século XVIII, quem sabia ler e escrever eram os filhos dos colonos de origem portuguesa e espanhola, que era de famílias judaicas, que é uma tradição também neles. E provavelmente, eles, para não criar um conflito, porque a Inquisição já começava a perder força, de certa forma, para não criar um conflito, procurou entre os colonos alguém que não criasse tanto desafeto a eles. E Hana, a avó de Jesus, esse Hana é um nome hebraico, Sim. era uma senhora respeitada na cultura judaica. Senhora Hana. Não é à toa que é Senhora Santana. Não é à toa. Penso que isso aconteceu pela sensibilidade dos padres dessa comissão e pela já influência da comunidade. Isso criou uma sinergia e isso talvez explique a força da igreja aqui em Caicó. Ela, em vez de vir para perseguir, ela veio para se unir. E o catolicismo do Seridó ele é diferente do catolicismo de outras regiões. A região mais católica do Brasil é o Seridó. E é possível que a região mais católica do mundo seja o Seridó. E isso tem a ver porque o hebreu ele era muito religioso. O hebreu ele era muito religioso. Muito obrigado, então, professor. E quero dizer a você que Helder faz um trabalho muito interessante no curso de História, não é isso? Isso, e inclusive... Helder Macedo, né? Helder Macedo. Inclusive, ele tem um artigo que ele escreve, se eu não me engano, é da monografia dele, que ele fala dessa genealogia, dessa árvore genealógica no Seridó, e que exatamente tem um pouco dessa mistura, né, dos cristãos novos, do povo daquele Seridó, os indígenas, os negros, enfim, existe esse contexto de miscigenação dentro da cultura de Caicó. Eu conheço muita gente aqui no Seridó que fez o teste de DNA e deu sangue. Aí são parcelas, afro, indígena, e todas elas têm judaica, sangue de judeus. Quero ressaltar que o povo não é judeu, o povo é hebreu. Os hebreus, num determinado momento da história, criou 12 tribos em Israel. Essas 12 tribos, elas viviam em conflitos também, né? Porque o povo do Seridó, as famílias às vezes brigam também, isso é uma outra característica. Aí nesses conflitos, ao longo dos milênios, a tribo que sobreviveu e que prosperou foi a tribo de Judá, daí os judeus. Mas o povo é hebreu, a cultura é hebraica. Quem trouxe isso para o Seridó? Colonos portugueses e espanhóis de origem judaica. Janduí, quem quiser ter acesso ao seu livro, como é que faz? Dia 28 e 29, próxima sexta e próximo sábado da outra semana, a gente vai fazer um lançamento na calçada de Zeca Barrão. É merchandising, mas não tem problema não. Não tem problema, um local muito agradável, inclusive. Né? Zeca Barrão tem uma função interessante. Caicó, pelos padrões do Seridó, é a maior cidade da região, é um grupo urbano. E esse processo cultural do Seridó, ele vem muito dos alpendres, das calçadas, das bodegas, que hoje quase não existe mais em Caicó. E Zeca Barrão representa esses alpendres do século XIX, essas bodegas do início do século XX, onde as pessoas faziam a comunhão de amizade. Zeca Barrão não é um lugar só de bebida, que as pessoas às vezes pensam isso. Também é de bebida. Mas Zeca Barrão é restaurante, e Zeca Barrão, eu estive lá agora. A gente vai lá, fica sentado, fica conversando. Aí lá, após uns meio-dias, as pessoas começam a tomar seu aperitivo. Uns usam com muito controle, outros abusam. Aí a gente não recomenda o abuso. Não é o caso, né? Não é o caso. Então, dia 28 desse mês? Dia 28, a sexta e o sábado, é o encerramento da Festa de Santana. De 10 a meio-dia. Aí aqui eu não sei declamar, como é de Carlos, né? Aí eu vou recitar aqui lendo. Pois não. Não duvide da astúcia de um sertanejo. Por exemplo,
Sou capaz de atravessar um oceano em tempestade, numa canoa sertaneja, só para participar de uma comunhão familiar. Penso que isso é o suficiente para dizer da minha descendência hebraica. A estrutura dos poemas é mais ou menos isso. Aqui, Então, esse é apenas um dos muitos que temos no livro. vários outros acerca de E quem terra. for lá Zeca Barrão vai poder também comprar o livro? Só, claro. O ideal é comprar, né? Claro. Mas se quem quiser ir apreciar, por uma razão ou outra, não quiser comprar, não tem a obrigação de comprar, não. Professor, parabéns aí mais uma vez. Esse aí por livro é essa seu. obra. Muito obrigado. Mas eu queria fazer um pacto com você. Claro. A dedicatória eu lhe dou lá em Zé Carvão, só para você, só para você ir lá. Fechadíssimo. Viu? Parabéns, viu, por mais uma obra. Menorá de Pedras é o novo livro do escritor e pesquisador Janduí Medeiros, dia 28 desse mês, 28 e 29, 28 e 29. lá no famosíssimo Zeca Barrão, né? Zeca Barrão, pela simplicidade e pelo elemento da comunhão de alpendre, de sala, de bodega, de esquina, de calçada. Marcos Dantas, com apoio aqui especial do nosso amigo Alisson, né? Que inclusive é lá do Pará, viu? Ah, tá. Mas se apaixonou Ele pelo tem um- Seridó. ele tem um Se semblante apaixonou de pelo Pará. Seridó, né? Para o Sistema Rural de Comunicação.